Olá, colegas! Eu sou a professora Jaiane Dumer, do Pesquisa na Escola. E hoje eu quero contar um pouquinho para vocês de uma angústia que eu passei há algum tempo atrás na sala de aula. Bom, vocês sabem que na minha formação continuada eu tive a experiência de conhecer o Educar pela Pesquisa e pude nessa oportunidade mudar muitas das minhas concepções de ser professor. E uma dessas era que eu não poderia chegar na sala de aula e simplesmente ser eu a detentora do conhecimento e o meu aluno ser algo passivo dentro da sala de aula, mas que eu tinha que fazer com que o meu aluno fosse um agente ativo dentro das minhas aulas do conteúdo que eu trabalho, que é ciências. E numa determinada turma nós fomos trabalhar a questão dos fungos e há algumas aulas anteriores eles tinham dito: professor, a gente gosta de filme, a gente gosta de pintar. Eu digo: nossa, então vamos agregar esses interesses desses alunos junto com essa temática dos fungos. E aí, primeiramente, levei um documentário então para eles que falava sobre os fungos e montei um roteiro de atividade que eles, a partir da visualização do vídeo, iriam responder. Tinha coisas para ele pintar, coisas para eles pesquisar no livro, assim sucessivamente. Então isso demorou assim umas 2, 3 aulas para eles concluírem. E eu senti assim que, eles olharam o vídeo, olharam o documentário, acharam bem bacana, ficaram interessados, era bem interessante mesmo o documentário sobre os fungos, responderam as questões ali, eu auxiliando e tal, mas quando foi para a segunda parte, que eles tinham que ir para o livro, que eles tinham que ler o livro, que eles tinham que encontrar as respostas do meu roteiro dentro do livro, não tava assim, tipo, uma das perguntas que eu falei, pesquisa sobre benefícios e prejuízos dos fungos para o ser humano. Claro que não estava no livro assim específico, benefícios e prejuízos dos fungos. Eles tinham que ir garimpando essas respostas dentro dos livros didáticos e para isso precisava-se da leitura, da interpretação e da elaboração da resposta deles, porque eu sempre comento com eles: gente, vamos evitar a cópia literal do livro, vamos trazer para as palavras de vocês, até para treinar a questão da escrita. E para minha angústia, os alunos começaram a dizer assim: professora, aqui é difícil de ler, é difícil de achar, eu não consigo me concentrar, eu não consigo. Então, eu senti assim que houve uma dificuldade na questão da leitura, da questão da compreensão do que eles estavam lendo. Tem alguns alunos que têm uma leitura travada e tudo mais. E aí eu fui para casa super angustiada e mandei um WhatsApp pro meu professor, que foi o meu professor mentor, o professor Josué Michels, botando essa minha angústia para ele. Digo: e agora o que eu faço? Eu não posso chegar e simplesmente só eu falar, mas também é difícil, os alunos não têm isso, como é que eu faço? E aí ele me disse assim: olha, Jaiane, realmente o aluno, por vezes, essas habilidades básicas, que é a questão da leitura e da escrita, isso é muito difícil para o aluno. Às vezes o aluno chega realmente lá no 7º e no 8º ano e tem essa dificuldade da leitura e da escrita, e eu digo: mas agora então como é que eu vou fazer? E ele disse: olha, explica, faz a tua aula, dá a tua aula, mas cobra algo escrito desse aluno. Esse aluno tem que escrever em algum momento da tua aula, para que tu aos poucos vá trabalhando essa questão da escrita com esse aluno. Talvez no início do ano ele vai escrever uma frase e é uma frase dele, é uma elaboração do aluno. Se no final do ano esse aluno conseguir escrever um parágrafo, tu já teve uma vitória aí. Tu já tem um processo de evolução desse aluno. E realmente as coisas vão aos poucos, assim a gente trabalhando essas habilidades com o aluno, fazendo com que ele compreenda o que você falou para ele e a partir dessa compreensão que ele elabore algo da compreensão que ele teve, né? Uma elaboração própria do aluno, uma escrita do aluno. E claro que a gente não pode querer que o aluno escreva um texto lindo, maravilhoso. Vai começar por uma frase e depois, no decorrer do ano, é que ele vai melhorando. Então, pessoal, eu quis trazer essa experiência porque talvez você também já passou por essa angústia na sua sala de aula e de dizer para você que a gente não pode ser ansioso, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter calma e a gente tem que ir vendo estratégias para que realmente esse aluno vá fazendo as suas elaborações e vá evoluindo conforme o tempo for passando. Que a gente
consiga acompanhar esse desenvolvimento desse aluno, essa evolução da escrita desse aluno, mas que a gente oportunize nas nossas aulas momentos de realmente elaboração do aluno e não apenas de cópia desse aluno. Se você achou que esse relato, essa minha angústia é significativo, fez diferença na sua vida, não deixe de compartilhar, de curtir e também de deixar o seu comentário aqui embaixo. Também te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos do Pesquisa na Escola. Certo, colegas? Obrigada, um abraço e nos vemos em breve.